tranquilo, assim, mas tá muito heterogêneo nos Estados Unidos, né? Putz, tá uma heterogeneidade absurda, né? Em Nova Não. York, o caos, aí 1h30 Durham já, tudo mais tranquilo, mas a Carolina do Norte está tranquila, mas não é. Mas assim, a gente está tomando muito cuidado, muito cuidado. Mas São Francisco, que começou antes de Nova York, foi muito mais tranquilo, né? Correto. Eles conseguiram controlar lá na Califórnia rápido, né? Controla rápido. Claro, se bem que Nova York é um hub muito mais importante do que São Francisco, essa é a verdade. Los Angeles, São Francisco, Nova York é um hub maior. Correto. E o Reino Unido também, né, sofrendo um monte. Sim. Com toda a sua estrutura. Né, a ideia inicial... Ali o problema é que eles demoraram para fechar, né? Não, eles tinham uma ideia de imunidade de rebanho, né? E logo viram que não deu certo, fecharam, mas já era tarde. Eu acho que vamos esperar mais um pouquinho, que o pessoal geralmente começa a entrar às 8 logo depois. 8h05 a gente começa, então. Ok. Eu preciso acabar meio que às 9, tá? Que eu tenho uma outra call depois. Não, tranquilo, a gente termina às 9 sempre. Tu tá onde, Renato? Tu tá Carolina do Norte? Agora eu tô em São Paulo. Agora eu tô em São Paulo. Acabei vindo para cá porque família, tudo, as coisas estavam muito fechadas lá e aí eu acabei conseguindo chegar aqui e depois não consegui voltar. Aí fiquei preso. Sim. Mais um comentário assim, ó, em São Paulo teve a primeira fase de classe alta, média alta, hospitais privados, né? E agora atingiu direto o público. Aqui em Porto Alegre a gente teve uma fase, foi muito menor, mas pegou a classe média alta, classe alta, hospitais privados, e não chegou na classe baixa, né? Assim, ó, a gente a coisa estagnou com a quarentena, mesmo parcial que teve, estacionou e felizmente não evoluiu, né? A quarentena, podem falar o que for, mas é hoje a única coisa que a gente tem para fazer de verdade. Né? Obviamente que tem os cuidados de higiene, né? Aquela história toda, mas ela faz um efeito monstruoso no achatamento da curva, até a gente poder ter a vacina aí que, na melhor das hipóteses, vai chegar em outubro. Otimista. Outubro desse ano, tu acha? A melhor. Né? O melhor, isso aí. O plano é abril. Que seja, né? Mas como tem muito dinheiro injetado, as pessoas estão conseguindo fazer alguns steps mais rápidos. Mas outubro, novembro, assim, mas na melhor das hipóteses. E tu acha que com algum risco ou não? Que com com algum risco ou não? Com essa pressa de acelerar a vacina, pode ter efeito colateral não visto em trial, coisa assim? Ou tu acha que... Não, eu acho que há um risco um pouquinho aumentado. A vacina é um negócio muito sério, né? Então eu acho que a gente espera que pode ser que a gente veja algumas reações adversas, ou algumas falhas, né? Pouco previstas, mas que na verdade pode acontecer com qualquer vacina que você vai refinando ao longo do tempo. E aqui a gente não vai ter o tempo de refinar, tá certo? Sim. Então, mas eu acho que o benefício vai ser maior do que o problema com esses pequenos refinamentos. Agora, é aquela história, né? Eu acho que eu vou falar muito nessa aula aqui, né? Agilizar os processos operacionais não significa baixar o sarrafo em qualidade, né? Porque o risco e o aspecto ético de fazer isso é muito complicado, né? Muito complicado. E o
que me parece, assim, as melhores notícias dos últimos dias foi a questão que parece que essas vários relatos de PCR positivo depois de teórica cura, o que está aparecendo é que talvez seja vírus inativado, né? Restos, fragmentos do DNA de vírus. Se for isso, realmente é a melhor notícia com certeza. dos últimos 2 meses aí, né? Eu acho que essa, juntamente com o anúncio do estudo do Remdesivir, mais que o estudo americano, né, mais de 1.000 doentes, que foi anunciado pelo Fauci, com 27% de redução de mortalidade, borderline significância estatística, né, não atingiu significância, mas na direção correta. E estamos esperando o paper ainda no New England, vai sair logo em breve. Mas, se isso for realmente tudo isso, eu acho que justifica a aprovação do FDA e aí é uma luz no fundo do túnel, né? Mas ele reduziu o tempo de internação em UTI, isso foi significativo, né? Não, sem dúvida, isso óbvio, mas é que esses desfechos intermediários são menos relevantes, né? Mas 27%... Mas eles transformaram em desfecho primário, né? Sim, atingiram o desfecho primário, mas desfecho... No momento como esse, que a mortalidade é sempre importante, você tem que olhar a imortalidade, né? Não tem jeito, não pode esquecer. Mas o que eu te pergunto, Renato, é o seguinte: o estudo teve 1.000 e poucos pacientes e não houve redução de mortalidade, mas mostrou redução de tempo de UTI, de intubação e tal. Agora, seria ético fazer um estudo maior para ver mortalidade? Seria. Quer dizer, seria. É o seguinte, numa situação normal, essa droga ganha o label para ser usada, né? E perdeu a mortalidade. Numa situação normal, esse estudo não teria 1.000 doentes. Esse estudo teria 3.000, 5.000, né? O problema é que você tem que arriscar, né? Você compromete algumas hipóteses que você eventualmente perde. E aí, num momento de guerra como esse, eu acho que passa a ser aí difícil fazer esse estudo com mais doente, expor o doente a placebo, porque a gente já sabe que funciona para alguns desfechos relevantes, apesar que a mortalidade não atingiu significância estatística. Mas, por outro lado, aí a mortalidade passa a ser interessante, porque foram 27% de redução relativa na direção correta, com uma significância borderline. Então, você também não pode esquecer isso e analisar a totalidade dos dados. Então, a totalidade dos dados, eu acho que hoje seria muito difícil justificar um novo estudo. Muito difícil. Vieira, vamos começar a reunião, porque o Renato tem que sair às 9 horas. Bom, nós já temos bastante gente aqui, 32 pessoas, e então, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Quadros, eu sou responsável pelo setor de hemodinâmica do Hospital Divina Providência. O Vieira, que atua na coordenação aqui da cardiologia, estou colaborando também nessa parte. Então, essa é a nossa reunião científica semanal. Hoje a gente tem a honra, então, de contar com a presença do Renato Lopes, que é um amigo de bastante tempo. Ele é professor na Duke University, é diretor do BCRI, que é o Brazilian Cardiovascular Research Institute de São Paulo, que coordena estudos clínicos. Também é livre-docente da Escola Paulista de Medicina. E o Renato dispensa comentários. Na verdade, estou fazendo essa introdução, mas eu acho que a maioria conhece ele. Foi o investigador principal do estudo Augustus, participou também como investigador no Isquímia, no Aristóteles, no Odyssey, em vários estudos. Tem mais de 400 papers originais publicados. É hoje o pesquisador na área de doenças cardiovasculares com a maior produção no Brasil. E realmente para nós é uma grande honra e um privilégio ter o Renato aqui com a gente para falar então sobre o Covid-19, que nesses tempos da epidemia realmente é o foco de todas as nossas atenções na área médica. E o Renato vai falar então de um aspecto muito importante, que é a interpretação da ciência e das evidências científicas nesse tempo difícil, e também vai falar dos estudos que ele está desenvolvendo para ajudar a combater a epidemia. Então, Renato, novamente, muito obrigado. A palavra está contigo.
Obrigado, Alexandre Vieira e todos outras pessoas que foram envolvidas então nesse convite. Realmente é um prazer sempre participar. O Alexandre e eu somos amigos e colaboramos em inúmeros projetos. Agora já vão lá mais de 11, 12 anos, Alexandre. E sempre realmente um prazer poder ajudar ou participar e colaborar aí com as suas iniciativas. Vocês conseguem ver a tela, Alexandre? Sim, dá para ver bem. Tá. Então, nesses próximos 30 minutos, ou 35 minutos que foram me dados, eu vou tentar abordar com os senhores um aspecto, em vez de ficar falando do tratamento A, B ou C especificamente, eu quero estimular uma análise crítica dos senhores para o momento que a gente vive hoje, em termos de uma análise crítica da ciência, em tempos que eu considero de guerra, né? Onde a gente está vendo absurdos acontecerem, né? Absurdos de conduta, absurdos de mídia social, pessoas querendo virar prêmio Nobel do dia para a noite, pessoas querendo publicar no New England do dia para a noite, pessoas que nunca fizeram um projeto de pesquisa na vida querendo ser pesquisadores do dia para a noite. E a vida não é assim, né? A gente precisa entender quais são as nossas áreas de especialidade, a gente precisa entender que nenhum momento de guerra, nenhum desespero justifica colocar o doente sob risco e esquecer todo o avanço que nós fizemos nos últimos 60 anos no que tange ética e segurança de pacientes em pesquisa clínica. E lembrar que a única maneira da gente avançar a ciência, avançar a medicina, aprimorando nossos tratamentos, é através de ensaios clínicos randomizados, bem desenhados. Podem falar o que quiser, podem chorar, podem falar, podem não concordar, mas infelizmente ou felizmente, essa é a realidade. Se eu quiser saber se uma droga funciona, se uma intervenção funciona, se uma estratégia funciona, a randomização ela é insubstituível. Ela é indispensável, ela é insubstituível e nós não podemos perder isso de mente. Então, a ideia é a gente abordar com os senhores uma visão crítica do porquê a gente precisa manter as raízes das ciências e a metodologia científica correta para que a gente possa avançar a medicina, avançar os tratamentos e não pôr em risco a vida dos pacientes. Bom, Covid-19, então, um novo vírus, coronavírus, chamado SARS-CoV-2, todos já estão cansados de conhecer, fundamentalmente uma infecção pulmonar, mas que acaba cometendo, na verdade, diversos órgãos. Começa-se com um quadro geral de febre, tosse e falta de ar, uma média de 4 a 5 dias pós-exposição. Obviamente, a transmissão se dá fundamentalmente de pessoa para pessoa, e a gente já identifica aí alguns fatores de risco para piores evoluções. Pacientes mais idosos, com comorbidades pulmonares, renais, cardíacas, imunocomprometimento, obesos e diabéticos. Mas também encontramos já pacientes que não têm comprometimento cardiovascular de base, que evoluem com um comprometimento cardiovascular importante, como infarto, como lesão, injúria miocárdica, como pericardites, miocardites, muita arritmia, né? Séries aí de casos com até 18, 20% de arritmias e, obviamente, todos os fenômenos tromboembólicos, né? AVC, embolia pulmonar, microtromboses, embolia arteriais e tromboses arteriais também descritas. Então, realmente, um vírus muito interessante nesse aspecto do quão genérico ele é em termos do seu comprometimento multi-órgão. Então, aqui a gente vê que começa realmente com um quadro de insuficiência respiratória aguda, com síndrome de desconforto respiratório, muito similar a uma pneumonia viral, ou com um quadro bacteriano associado. Obviamente, como eu disse, todas as manifestações cardiovasculares têm sido descritas de maneira bastante comum, alterações renais, hepáticas e neurológicas mais recentemente, inclusive em pacientes jovens, onde começa a se identificar até o receptor ECA2 no sistema nervoso dos pacientes, que a gente não conhecia tanto, e podendo justificar aí a infecção viral nessas regiões do corpo. Lembrar que existe a toxicidade de medicamento e, obviamente, que hoje, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante que a gente aprendeu com as cidades ou com os países que fizeram isso direito é realmente a quarentena e o isolamento social,
para que a gente possa realmente achatar a curva e fazer com que menos pessoas peguem a doença ao mesmo tempo, porque apesar da letalidade ser algo baixa, até então, lembrar que isso é um moving target, né, como a gente fala, a gente não sabe muito bem a transmissibilidade, a gente não sabe muito bem a letalidade, né? Imagina, a gente começou com R0 de 3, 3,5, hoje já se fala em 2. Por quê? Porque mais pessoas são testadas e, obviamente, a hora que você tem um denominador maior, que são todos os positivos, você consegue ter um dado muito mais fidedigno da letalidade e da transmissibilidade. E como isso é muito novo, esse número fica mudando a toda hora, né? Então, mas a princípio é uma mortalidade que é estimada de ser bem baixa, mas o problema é que se muita gente pega, né, se 1 bilhão de pessoas pegar, ela absolutamente vai ser alta, porque muitos doentes vão pegar ao mesmo tempo e aí a gente não vai ter como tratar desses doentes ao mesmo tempo nas unidades de terapia intensiva e a gente vai ter um desvio aí da curva de mortalidade normal que acontece nas pessoas todos os dias. Então esse é o grande problema até agora. E como a gente trata então esses pacientes baseado numa evidência que seja confiável, que seja realmente algo que a gente sabe que o benefício é maior que o malefício? E a resposta é essa. Hoje, a resposta é fundamentalmente essa. A gente simplesmente não sabe, né, como tratar esses doentes de uma maneira baseada em evidência realmente robusta, confiável, indiscutível, que realmente possa aprimorar os pacientes. Mas há, ao mesmo tempo, no momento de crise, momentos de oportunidades para que a gente possa desenvolver estudos rápidos, ser mais eficientes nos processos operacionais, sem comprometer a qualidade e ter respostas mais rápidas. E eu vou mostrar como que isso é possível. Obviamente que todos os senhores conhecem essa pirâmide, né, de evidência, mas é importante relembrar num momento como esse. Porque num momento como esse, a gente lembra lá de muitos anos atrás, onde não se tinha ensaio randomizado, não se tinha pesquisa clínica desenvolvida. E aí, como é que a gente tratava o doente? Pegava lá aquele centro especializado que tinha tratado 20 doentes e falava, olha, eu tratei 20, deu certo em 18, então o que eu fiz dá certo. E isso é o que a gente usava, né? Porque era o melhor que se tinha naquela época. Mas hoje, a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque esses 20 doentes que deram 18 que deram errado podem ter dado errado por acaso, ou 18 que deram certo podem ter dado certo por acaso, de modo que não tem experiência suficientemente alta de ninguém para a gente definir efeito de tratamento. E aí começa a desenvolver outros estudos, né? Caso controle, estudos observacionais, prospectivos, todos muito interessantes que podem adicionar conhecimento, mas hora que eu quero saber se realmente um tratamento faz diferença, não tem jeito. Eu tenho que ter o ensaio clínico randomizado, porque ele é o único que eu vou atribuir uma intervenção para um doente, não atribuir para o outro, de uma forma aleatória, e essa forma aleatória é a mágica, né? A randomização é a mágica da gente equilibrar os grupos de maneira exata e igual, independente do que a gente conhece. Ou seja, a gente vai garantir que os pacientes são hipertensos iguais, mesma idade, mesma proporção de diabetes, mesma proporção de insuficiência renal, mesma proporção de tudo, inclusive daquilo que a gente não conhece. Então, se um tem um gene ruim para uma coisa, no outro grupo vai ter a mesma proporção de pacientes com gene ruim para outra coisa. Então, a gente consegue, como a gente fala, ajustar para aquilo que é mensurável e para aquilo que não é mensurável. Então, essa é a mágica, essa é a beleza da randomização. E por isso que quando a gente pega na confiabilidade dos diferentes tipos de estudo, vejam que a experiência clínica passa a ser quase que inexpressiva, porque realmente 20, 30, 40, 50 doentes que a gente tenha tratado não é possível se definir o efeito de tratamento, mas o ensaio randomizado acaba sendo realmente o melhor disparadamente para se definir efeito de tratamento. Lembrem que outros tipos de estudo, eles têm outras vantagens, mas para efeito de tratamento, ou seja, droga A é melhor que B, droga C funciona mais que nada, intervenção A funciona melhor que B. Essa é a pergunta que só o ensaio randomizado pode responder.
E a verdade é que a grande maior parte das decisões que a gente toma no dia a dia, a gente não sabe se essas recomendações têm realmente um grau de evidência importante que vão melhorar o desfecho dos pacientes. É uma realidade triste e eu vou provar para os senhores que é verdade o que eu falei. A gente publica esse paper no Lancet no final do ano passado, onde a gente mostra que a maior parte das decisões médicas do dia a dia são baseadas em decisões que são chamadas flawed, ou seja, não confiáveis. E isso realmente é um problema e precisa ser mudado se a gente quiser aprimorar o tratamento desses pacientes. Vou levar para os senhores que na cardiologia, todos os senhores estão acostumados, a gente tem ensaios de 20, 30, 40 mil pacientes todos os dias, e a gente fez essa revisão publicada no JAMA, onde a gente fez uma análise crítica dos últimos 10 anos de todas as diretrizes em cardiologia. Então, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, dislipidemia, todas. Foram mais de 3 mil recomendações e a gente revisou uma por uma. E vejam, senhores, que apenas 8,5% das recomendações são consideradas nível A de evidência. Ou seja, só 8,5% do que a gente faz na cardiologia, a gente tem certeza se funciona ou não. Vejam, senhores, que, a hora que eu vejo 8,5%, mais preocupantemente, 50%, 40% na diretriz europeia são recomendações nível C, ou seja, opinião de especialista. Então vejam para os senhores que 50% das vezes que a gente fala, não, a diretriz fala isso, a diretriz fala aquilo, a gente não sabe se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente melhora os desfechos dos pacientes. Muito preocupante essa situação. E por isso que o estudo randomizado ele é realmente a melhor opção, desde que, obviamente, a gente tenha um tamanho da amostra adequada, pegue uma população, obviamente, relevante, num cenário adequado e que tenha um desfecho relevante, né? Então, eu não posso olhar no paciente que tem infecção por COVID, né, e olhar em desfechos de quem teve, por exemplo, plasminogênio mais baixo. Esse é um dado importante, mas é um desfecho irrelevante, né, numa situação dessa. Eu tenho que olhar em desfechos que importam: hospitalização, morte, infarto, AVC, morte súbita, embolia pulmonar, eventos realmente que são importantes e não simplesmente desfechos intermediários. O tamanho da amostra é fundamental num cenário como esse. A gente estava comentando com o Vieira um pouco antes de começar a reunião, mas esse é dado do Salinho Suf de muitos anos atrás, que mostram que, vejam, senhores, que o número de eventos é fundamental. Se eu tenho um estudo pequeno, com menos de 50 eventos, a minha chance de erro do tipo 2 vai ser muito grande. Então, eu preciso de um número grande de eventos, 650, para ter, o que vai me obrigar a ter 10 mil doentes, para ter um poder estatístico adequado e, consequentemente, não gerar falsos negativos. Então, isso é fundamental a gente entender. Vejam, senhores, na cardiologia, olha só, à esquerda, coisas que a gente faz hoje, temos certezas que fazem bem: aspirina, trombolítico, beta-bloqueador, inibidor de ECA, etc., para infarto, pós-infarto e insuficiência cardíaca. Mas olha o que levou para a gente chegar nesse grau de confiança: 20 mil pacientes, 50 mil pacientes, 100 mil doentes, 20 mil doentes, 10 mil doentes, para ver reduções relativas em torno de 25% a 20% e absolutas em torno de 2% a 5%. Então vejam, senhores, que isso levou décadas para a gente fazer estudos com milhares de pacientes, para ter uma redução relativa de 25% e ter certeza de que essas medicações realmente funcionam. Então imaginem os senhores, quando eu vejo uma pessoa e na mídia falar que tratou 10 doentes com Covid de maneira A e que, portanto, essa droga ou esse tratamento tem que ser feito porque deu certo. É quase que uma brincadeira, né? Então, por que a gente precisa de menos senso comum? Bom, então, exemplo, vou provar agora para os senhores por que esse conhecimento é importante do ensaio clínico. O estudo CAST é um estudo clássico da década de 90, começo da década de 90, onde pacientes que tinham infarto apresentavam arritmias ventriculares pós-infarto. Bom, o que diz o bom senso? Arritmias ventriculares, vamos tratar. Não é bom a pessoa ter essas cistos ventriculares pós-infarto.
isso vai fazer falta para o doente, vai desenvolver outras arritmias e o doente vai morrer. Isso é o que o bom senso fala. Vamos tratar. Bom, vamos fazer um ensaio randomizado. O ensaio randomizado é feito, ele testa flecainide contra placebo, então um antiarrítmico versus placebo, e realmente o antiarrítmico limpou o eletro ficou ISO, porque os doentes morreram mais. Então vejam, senhores, que o bom senso fala para tratar, o ensaio clínico randomizado mostra que tratar matou mais. E se a gente não tivesse feito esse estudo, a gente ia estar dando antiarrítmico para todo mundo e matando mais do que causando bem. E aqui é outra lista. Na verdade, esse paper agora está aceito no JACC, vai sair daqui poucas semanas no JACC, um paper que eu considero de extrema importância. Eu fiz questão de escrever sobre isso, que é exemplos onde o senso comum falava uma direção e quando a gente fez o trial, a gente viu que acontecia o oposto. Então veja, reposição de estrógeno para prevenção secundária ou vitamina E. Todos os estudos observacionais diminuem o infarto. Quando a gente faz o ensaio randomizado, aumenta o infarto, aumenta a morte, aumenta a insuficiência cardíaca. Pacientes com insuficiência renal terminal, vamos subir a hemoglobina, vamos dar eritropoetina porque realmente tem que subir a hemoglobina, vai diminuir morte. A gente faz o ensaio randomizado e realmente subir a hemoglobina aumentou o infarto, morte, AVC, ao invés de diminuir. Vamos controlar mais rigorosamente a glicose em pacientes diabéticos, que vai reduzir o desfecho. Na verdade, um controle mais rigoroso aumenta o desfecho. Então vejam que não só o senso comum erra, mas não é que ele erra na magnitude da associação, ele erra na direção, ele erra diametralmente oposto, ou seja, eu acho que vai diminuir infarto e o negócio e aquela intervenção aumenta infarto. Então esse é o problema. Então Einstein já dizia que o senso comum nada mais é do que uma coleção de preconceitos que a gente adquire na idade de 18 anos. E por isso que vai dar errado. Né? Imagina a gente pensar como a gente era lá com 18 anos. Né? Esses preconceitos vão estar errados na grande maior parte das vezes. Mais exemplo, paciente com FA. FA, vamos corrigir o ritmo, porque deixar o doente em FA não é ruim. Não é bom, é ruim. Então, o estudo AFFIRM, no começo dos anos 2000, estudo com 4.000 pessoas, testa controle de ritmo versus controle de frequência. Mostra não só que não houve diferença, como houve um aumento, uma tendência de aumento de mortalidade, para que realmente no grupo que você tentou controlar o ritmo, você que gerou mais eventos pró-arrítmicos com o tratamento, né, com as estratégias de controle de ritmo, e isso levou a uma tendência a aumento de mortalidade. Aí, então, esse é o problema. Então, estudos observacionais, eles falham na análise de efeitos de tratamento. E olha como que eles falham. Vamos olhar no cigarro. Esse é o exemplo clássico, né, do tabagismo, do paradoxo do tabagismo. Vejam, senhores, que pós-infarto, o doente que nunca fumou é o que morre mais. E o doente que mais fumou é o que morre menos. Isso são dados observacionais. Por quê? Porque existe um viés de sobrevida, né, que a gente não consegue arrumar quando eu tenho um estudo observacional. Olhem outro exemplo interessante. Esse é um estudo observacional que mostra uma relação muito linear entre apolipoproteína B e desfecho. Então, quanto mais alta é a apoproteína B, mais vai ser o risco desse doente ter um infarto. Então, isso define agora a apolipoproteína B como um marcador de risco, não um fator de risco, mas um marcador de risco. Porque só vai ser fator de risco se eu abaixar ela, se eu abaixar esse biomarcador e isso levar para uma diminuição no desfecho. Se não é só um marcador. Agora, se eu abaixo e essa redução é traduzida numa redução de desfecho, isso torna-se aquele biomarcador um fator de risco e não simplesmente um marcador de risco. Então, essa é a hipótese. Aí a gente vai lá e faz um estudo. Existe uma droga chamada evacitrapib, que pode, teoricamente, abaixar a ApoB. Então, a gente faz um estudo com 12.000 pessoas, vejam, senhores, 12.000 pacientes, e a droga realmente ela aumenta em 132% o HDL, perfeito, é o que a gente queria. Ela abaixa o LDL em 37%, é perfeito o que a gente queria.
ela baixa a ApoB, que é o que a gente queria, e ela baixa lipoproteína A pequena, A minúscula. Bom, se ela faz tudo isso, vamos ver o que acontece com o desfecho. Então vejam, aumento do HDL como eu queria, a redução do LDL como eu queria, mas quando eu olho o desfecho, vejam que exatamente as mesmas taxas de eventos que o placebo. Ou seja, nesse caso, essa droga que faz todo esse benefício em desfechos intermediários não faz nenhum efeito em desfechos duros. Então, a importância de ter um ensaio clínico randomizado olhando em desfechos duros. Por que acontece isso? Por que a gente mostra uma não tradução desses desfechos intermediários em melhor desfecho clínico? Porque aí, primeiro, a gente não conhece a fisiopatologia de todas as doenças 100%. Vejam, senhores, hoje que a gente tem drogas que foram descobertas para diabetes, que hoje a gente aplica para insuficiência cardíaca. Por quê? Porque naquele momento a gente não conhecia a fisiopatologia completa da droga. A gente não sabe como a fisiopatologia das drogas funcionam até a gente ter mais experiência. A gente não conhece a relação de risco-benefício e a gente não conhece a relação de dose e resposta. Portanto, isso são elementos importantes que comprometem que na verdade explicam o porquê que o que a gente acha não vai dar certo quando a gente faz um ensaio randomizado. Obviamente que o ensaio randomizado tem uma desvantagem que é o custo. Na maneira como é feito hoje em dia, os custos são proibitivos, custa milhões de dólares para se fazer um ensaio desse tamanho, 10, 15, 20 mil doentes, e realmente fica muito difícil a gente fazer um ensaio clínico randomizado dos moldes atuais. Então eu publico esse paper no JACC há 2 meses atrás, então muito recente, onde a gente mostra que a melhor maneira que se tem de tratar um doente é incluí-lo no ensaio clínico randomizado, ou seja, fazer com que a pesquisa clínica se insira dentro da assistência. Essa é a melhor e única maneira da gente fazer isso acontecer. E olha que interessante como isso é verdade. A gente mostra que os doentes que participam de pesquisa clínica, então aqui, independente do braço que eles forem randomizados, mesmo que eles forem randomizados para o braço placebo, eles vão melhor do que o doente que não participa de pesquisa clínica. Por quê? Porque o doente de pesquisa clínica ele é mais bem visto, ele é mais cuidado, ele é mais monitorado, ele é monitorado por várias camadas de pessoas diferentes, inclusive um comitê de ética e segurança, que vê os dados de maneira não cega e, portanto, garante a segurança do doente, e o doente vai ter melhor desfecho e vai ajudar a ciência a progredir. Por isso que eu falo, a melhor maneira que eu tenho de tratar um doente quando não sei como fazer é ter um ensaio clínico na minha instituição, porque aí eu ponho o doente naquele ensaio clínico e me resolve aquele doente, até do ponto de vista legal, porque o doente autoriza entrar no estudo clínico e de modo que se alguma coisa der errado, fez parte do jogo, mas não é você, por sua conta e risco, assumindo essa responsabilidade. E por isso que a gente publica esse paper no JACC também, há 2 semanas atrás, falando o seguinte, que para mudar essa mentalidade, para que a gente tenha mais recomendações baseadas em evidências de alta qualidade, para que a gente insira a pesquisa clínica dentro da assistência, é necessário que a gente mude o ecossistema ao redor dos clinical trials e da pesquisa clínica. E para fazer isso, vai ser necessário um tremendo investimento público e privado, uma mudança do mindset tanto dos pesquisadores, dos médicos, dos pacientes e das agências regulatórias, tá certo? Mas isso hoje se transforma num problema de saúde pública que é urgente. O fato de a gente não ter recomendações de alto nível, porque a gente faz todos os dias, é um problema de saúde pública urgente e que precisa ser prestada muito atenção e ter esforços para se mudar esse cenário. É possível mudar? Sim. Vejam que paradoxo, no momento de crise, no momento de desespero, no momento de crise social, econômica, profissional, pessoal, profissional, a gente consegue, por outro lado, criar oportunidades. Então, essa é uma delas. O estudo Brace Corona, um estudo feito pelo BCRI em parceria com o Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino, né, da rede DOR, uma parceria muito saudável, onde há-se dúvida se o doente que toma inibidor de ECA, se toma ABRA, pode ter piores desfechos ou não.
estudos observacionais, por um lado, mostram que sim, outros estudos observacionais mais recentes falam que não, mas, de novo, estudos observacionais. Então, a gente precisa de um ensaio randomizado. Então, o que a gente fez? A gente desenha um estudo randomizado, que basicamente randomiza o doente para continuar o inibidor de ECA ou parar o inibidor de ECA assim que ele tem o diagnóstico de COVID positivo. E a gente vai olhar o que acontece em 30 dias com esses doentes. Vamos olhar em progressão da doença, em mortalidade cardiovascular, em arritmias, em piora da função renal, em piora da insuficiência cardíaca e assim por diante. Esse estudo está em andamento e vejam que interessante. Entre eu desenhar o estudo, que foi dia 21 de março, e o primeiro paciente ser randomizado, que foi no dia 9 de abril, isso nos deu 19 dias. Então vejam, senhores, desenhar um estudo, desenhar o CRF, fazer o documento de analysis plan, fazer o documento de regulatório, fazer os documentos de validação de eventos clínicos, submeter para a CONEP, ter aprovação da CONEP em 48 horas e colocar o primeiro paciente, isso foram 19 dias. E existe um registro em andamento, então o registro para a COVID já acontece em 32 hospitais da rede, e aí a gente agora insere a randomização dentro do registro. Então o modelo sueco, o modelo híbrido, de aproveitar tudo que já está sendo coletado no registro, mas que não tem o poder da randomização, a gente associa a randomização, otimiza o tempo, otimiza a coleta de dados, otimiza o custo e tem respostas muito mais rápidas do que a gente precisa, porque aí a gente tem o poder da randomização com a coleta do registro que já vai em andamento. A gente está randomizando em torno de 20 pacientes por dia e a gente tem aí já 200 pacientes randomizados, ou por volta de, e a gente vai finalizar esse estudo nas próximas 3 a 4 semanas, e a gente tem a chance de ser o primeiro ensaio randomizado do mundo olhando nessa pergunta. Outro exemplo importante, colaboração internacional. A Coalizão Covid-19 Brasil é um projeto de 8 instituições, então o Einstein, o HCOR, o Sírio-Libanês, todos em São Paulo, o Moinhos de Vento, aí em Porto Alegre, o Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa em São Paulo, o Brazilian Clinical Research Institute em São Paulo e a Bricanet, que é a rede de pesquisa clínica em terapia intensiva, também se juntam, tirando de fora os egos, tirando de fora os objetivos e interesses pessoais, e a gente juntos desenvolvemos 7 ensaios clínicos para serem testados, hoje todos em andamento. Existe um comitê executivo que lidera esses 7 projetos, que estão listados aqui. Existe um comitê diretivo mais amplo, que envolve outras pessoas, que vão estar mais especificamente ligados aos projetos específicos de cada instituição. Mas vejam que interessante, a gente começa então com Coalizão 1, o estudo de cloroquina, Coalizão 2, estudo testando azitromicina mais cloroquina, Coalizão 3, estudo testando infecção grave corticoide. Coalizão 4, estudo testando anticoagulação plena para esses doentes que têm muita trombose versus sem anticoagulação plena. Coalizão 5, pacientes testados a cloroquina nos doentes fora do hospital, portanto infecções leves. Coalizão 6, pacientes graves, testando anti-interleucina 6. E o Coalizão 7, que vai olhar nos desfechos a longo prazo e qualidade de vida de todos esses pacientes a longo prazo. Então vejam que interessante, esses estudos foram lançados desenhados, lançados e começando o recrutamento em torno de 4 a 6 semanas, e hoje todos se encontram em fases de recrutamento. Então vejam que o exemplo que o Brasil começa a fazer agora vai ser histórico, não só para o mundo, mas particularmente vai revolucionar a pesquisa clínica nacional. E por que é importante manter o rigor científico? Então, por tudo que eu disse, a urgência ou o momento de calamidade pública ou o momento de desespero não justifica esquecer-se da ciência, do rigor científico, da metodologia científica e dos resultados confiáveis. Porque existem aspectos éticos,
Se a gente aprova uma droga e depois vê que ela não foi boa, o custo é mais caro depois. Aprovar drogas que a gente não tenha dados adequados, só por desespero. E lembre a experiência da AIDS, onde foi ontem, né, faz muito pouco tempo, na década de 80, onde o AZT era até traficado entre hospitais e pacientes e matou muita gente pela sua toxicidade, porque a gente não conhecia suficientemente essa droga. E essa é uma frase que eu gosto muito desse professor, estaticista e escritor famoso, Deming, que fala que sem dados a gente é só mais uma pessoa com uma opinião. E isso não é suficiente para tratar ninguém do ponto de vista médico. E eu termino a minha frase falando uma sentença do Voltaire, que define muito bem o problema do senso comum. Que o grande problema do senso comum, ou do bom senso, é que ele não é tão comum quanto a gente gostaria que ele fosse. Muito obrigado pela atenção. Excelente, Renato. Muito obrigado pela excelente apresentação. Nós vamos agora abrir para os debatedores e eu só queria fazer um comentário rápido em relação à tua aula. Primeiro, te cumprimentar pela excelente iniciativa e por liderar essa coalizão. Acho que isso realmente é uma coisa histórica. Eu acho que vocês têm a possibilidade de mudar realmente o panorama da pesquisa clínica e numa situação de muito desespero das pessoas, né, e de muito trauma, assim, que a gente está acompanhando. E essa questão, eu queria só ressaltar duas coisas que eu acho importantes. A questão do ensaio clínico incorporado na prática realmente é uma coisa que é fundamental. Eu acho que é uma mensagem muito importante que tu está passando, porque a gente tem muitos colegas aqui que estão focados principalmente na assistência, e às vezes quem está focado na assistência pode achar que isso, colocar o paciente no ensaio clínico, tem aquela imagem do paciente ser uma cobaia, o próprio paciente te pergunta isso frequentemente, e a experiência que a gente tem da prática e de colaborar contigo, de fazer os estudos, realmente é completamente oposta, né? Na verdade, a gente está dando uma oportunidade para o paciente de receber um tratamento que, mesmo que seja o placebo, a gente sabe que até o placebo tem um efeito placebo, né? E ele vai estar no ambiente de ensaio clínico. E só para não me alongar muito, eu sempre, quando falo de bom senso, eu sempre me lembro de um ditado que diz assim: se você perguntar para 100 pessoas, a qualidade que essas 100 pessoas vão te dizer que tem é bom senso. Então, bom senso é uma qualidade universal, todo mundo acha que tem bom senso. Então, isso é interessante porque a pessoa está realmente falando a verdade, ela realmente acredita que aquilo é melhor. Então, agora vamos passar para os debatedores. Eu queria chamar primeiro o Sidney, que é o nosso chefe do controle de infecção, porque a gente está aqui numa reunião da cardiologia, e o Sidney, que na verdade está liderando aí no hospital as iniciativas todas de combate ao Covid, tem toda uma equipe junto com ele, e ele tem colaborado com a gente nas reuniões, porque a gente tem falado bastante de Covid. Então, tu está me escutando, Sidney? Não sei se ele está. Vamos então podemos passar para o André agora. O Vieira já falou bastante lá no início, né, Vieira? Então, fica para depois. Podemos fazer, então, tu pode comentar ou fazer uma pergunta, André, o que tu gostaria de ressaltar? Parabenizar, né, e agradecer ao Renato pela palestra que ele deu agora, né? E assim, né, eu tenho a impressão, assim, a gente está, nesses últimos tempos, bem sobrecarregado, assim, de estudos, né? A gente está recebendo uma tempestade de estudos, assim, um atrás do outro, né? E a maioria a gente questiona a qualidade deles, né? A gente vê um monte de estudo pequeno, alguns até de boa qualidade, estatística, assim, mas a gente vê que são poucos centros, é um número pequeno, a gente acaba tentando tirar alguma coisa daí, né? Mas que a gente acaba não dando conta de ler tudo que acaba saindo, e fica bastante difícil, às vezes, até de filtrar o que serve para alguma coisa e o que acaba a gente tendo que desprezar, né? E isso dá a impressão, assim, que às vezes parece que a gente gera mais desinformação do que informação no meio de toda essa enxurrada de notícia que a gente recebe, né? E isso me parece, assim, não é só dessa epidemia, né? Dessa pandemia, né? A gente já teve isso nas epidemias anteriores, seja do Zika, H1N1, só talvez numa proporção menor pelo tamanho da epidemia e pelo tempo da anterior, né?
E aí, assim, quando a gente olha, assim, parece que faltava até um pouco antes, até a epidemia atual, assim, uma estrutura, uma rede, assim, hospitalar, que fosse mais integrada para que a gente pudesse organizar a pesquisa de uma forma mais rápida em vários centros ao mesmo tempo, né? Isso parece que está se ganhando agora com essa pandemia. Tanto que a gente vê, por exemplo, o Brace a gente olha agora, é uma exceção no meio dos estudos atuais, assim, né? Um dos poucos estudos que parece bem desenhado e que parece que vai responder alguma coisa de uma forma concreta, né? Não que vai só levantar hipóteses para nós, né? Correto. E quando a gente olha assim para tudo que a gente tem à nossa volta, seja no Brasil, seja em outros países, a gente vê que a gente parece ter tudo para estudar, né? A gente tem o material humano, a gente tem a estrutura física, mas parece às vezes que falta alguém para fazer aquele meio campo para organizar isso e juntar todos esses hospitais, esses pesquisadores para produzir alguma coisa de forma rápida, né? Que a gente não pode perder tempo no meio dessa pandemia e de uma forma de qualidade, né? Não adianta produzir qualquer coisa como a gente está vendo. E eu queria a opinião do Renato, assim, se essa, como é que se diz, o grupamento que a gente está fazendo de juntar vários hospitais, de montar uma estrutura integrada agora, tu acha que vai ficar como consequência, como um legado dessa pandemia, ou vai ser uma coisa assim temporária que a gente vai esquecer daqui a pouco e voltar ao que era antes? Então, André, excelentes comentários e excelente pergunta. O que eu estou esperando, né, sinceramente, e estou lutando muito, não é só fazer com que isso aconteça, colaborar com os meus colegas e amigos dos grupos, mas é que isso seja algo permanente, né? Isso que seja algo que a gente tenha criado no momento de desespero, que possa se continuar fora do desespero, né? Óbvio, André, que algumas coisas são sustentáveis, outras não. Então, eu vou dar um exemplo. Receber aprovação da CONEP em 24 horas é insustentável, né? Porque a hora que tiverem todos os estudos de todas as áreas acontecendo, é humanamente impossível a gente ter 24 horas de respostas. Mas também não precisa ser 2 anos. Então, eu acho que a gente vai ter que adaptar algumas coisas que não são sustentáveis. Exemplo, domingo passado a gente teve, uma reunião com a Anvisa, para um dos estudos. Quer dizer, não dá para ter reunião com a Anvisa domingo às 5 da tarde. Isso não é sustentável, né? Então, essa parte vai se perder. Mas tudo bem, desde que a gente possa ter uma reunião com a Anvisa em 2 semanas. Desde que a gente possa ter uma reunião com a Anvisa e ter uma resposta da Anvisa em 30 dias. E não ter que esperar 1 ano, 2 anos para um estudo ser aprovado, com 30 rounds de back and forth, né? Que não leva a nada. E que só atrasa quando o Brasil é aprovado, o estudo já terminou, né? Então, eu acho que o desafio vai ser identificar o que é sustentável e manter, e o que não é sustentável e falar, olha, tudo bem, a gente entende que não é sustentável, mas vamos fazer um meio do caminho aí para que a gente possa ser mais competitivo. Porque você tem total razão que o Brasil tem tudo para poder ser um grande player na geração do conhecimento. Hoje, por coincidência, o Facebook me relembrou aquelas coisas do Facebook, né? Que há 3 anos atrás eu fiz uma matéria no Globo, que teve um impacto importante, onde eu falei que o Brasil não tem tradição em gerar conhecimento. O Brasil é muito bom em aplicar, né, os estudos desenhados por outros. Então é como se fosse assim, outros fazem a parte intelectual e o Brasil faz a parte braçal. Não é assim. Chegou a hora do Brasil mostrar para o mundo que a gente pode liderar e eles seguirem nós. Bom, obrigado, Renato. Vamos passar agora para o Sidney. Eu acho que ele já tá com o microfone e a câmera habilitado. Oi, Sidney. Oi. Não estamos te vendo. E aí, boa noite. Tá bem, obrigado. Bom, parabéns pela apresentação, Renato, e pela carreira e pelos dados que nos trouxe. Eu tenho mais alguns comentários e pelo menos uma pergunta, na verdade. É interessante que ao longo desse período aí em que a gente vem enfrentando a pandemia, eu não ouvi nem de uma nem de outra pessoa que comentando que assim, como precisamos de evidência, né? Como precisamos de dados, como precisamos de estudos, porque realmente é uma doença muito nova e a gente não tinha nada. E infelizmente nesse vazio que era inevitável,
num primeiro momento, o que acabou acontecendo foi ele ser preenchido por estudos de qualidade muito ruim, né? Eu acho que isso nós vamos concordar. As primeiras coisas que apareceram, eu acho que acabaram nos levando para um caminho que não foi muito bom, que agora talvez já esteja sendo corrigido. Um outro aspecto que eu acho que é interessante é que talvez por essa questão de no dia a dia a gente usar, se valer muito de adotar condutas que não estão adequadamente embasadas, né? Nos falta talvez eu vou usar uma expressão que assim é o respeito pelo não saber, né? A gente admitir de que para aquela situação a gente não tem uma melhor a evidência certa, o dado certo, e talvez a gente não saiba lidar adequadamente com isso. Então, eu acho que muito do que se fez, especialmente nesse início da pandemia, a gente fez, de alguma forma, no desespero, né? Não, entre não fazer nada, vou fazer isso aqui, e sem sequer ter o cuidado de saber se aquilo que está sendo feito poderia ser deletério, né? Então, acho que isso é uma coisa, um aspecto interessante. Uma outra, isso não é pensamento meu, na verdade, tem uma publicação do JAMA, que eu acho que faz agora uns 45 dias, do Dr. André Calil, que é brasileiro, né, trabalha aí nos Estados Unidos, ele fez publicou Eu vi. acho que é um brief report o nome, né, no JAMA, chamando a atenção de um aspecto interessante. A pandemia pode passar, como já passaram outras situações não tão dramáticas quanto essa, mas com um acúmulo de casos de doença muito grande num curto período de tempo. Cada um tem muitos tratamentos, ou a maioria até pode ser tratada com qualquer coisa, que a gente às vezes nem sabe de onde é que tira-se isso, né? Simplesmente por evidência in vitro. E a pandemia passa, ou a epidemia passa, e as pessoas foram tratadas e a gente não sabe o que funciona, o que deveria ter sido usado, ou a coisa não foi estudada como deveria, né? E um outro aspecto que para mim que trabalho é a questão do quanto foi valorizado no primeiro momento o efeito de drogas em função da sua atividade in vitro. É uma coisa impressionante, assim, porque a quantidade de medicamentos, de drogas, enfim, que foram testadas ao longo do tempo, que foram testadas, que mostraram efeito in vitro e que em vivo isso não se reproduziu, é muito grande. Então, parece que a gente acabou num primeiro momento, parece que a gente acabou esquecendo ensinamentos, né, coisas que a gente já poderia trazer de muito tempo, né? E, na verdade, a minha pergunta, porque assim, eu como infecto, quando eu comecei a ler a questão do uso de inibidor da ECA, né, como potencialmente associado a efeito deletério, eu não entendi muito bem, né, porque tem a questão da inibição da enzima e, na verdade, a droga acaba levando ao aumento da expressão de receptores, né? O racional para o efeito deletério seria esse. E eu assisti agora à tarde uma entrevista tua falando sobre a incerteza em relação ao que a gente vai encontrar, se o uso das drogas vai ser benéfico ou se vai ser maléfico, como num primeiro momento pode ter se pensado, ou até se pode ter algum efeito benéfico. Eu queria que tu comentasse rapidamente, já me estendi demais aqui, mas de qualquer forma, comentasse um pouco sobre isso. Então, exatamente isso que você disse, Sidney. Então, na verdade, existe uma explicação que eu diria uma plausibilidade fisiopatológica, né? A gente tem um paper hoje under review numa revista importante, onde a gente realmente olhou que pacientes usando inibidores de ECA, né, eles têm esse aumento da expressão, principalmente do ECA2 solúvel e receptores de ECA2 circulantes no pulmão, que poderia, né, aumentar a infectibilidade do vírus. Porém, os inibidores da ECA têm proteções cardiovasculares muito bem estabelecidas. Então, a verdade é que o trade-off, né, o risco-benefício aí, a gente não sabe se de repente essa expressão é tão importante a ponto de fazer o doente morrer mais a despeito da vasodilatação, da diminuição de fibrose que o inibidor da ECA causa, da remodelação ventricular que ela causa. Será que essa fisiopatologia
essa hipótese de fisiopatologia, ela é mais importante do que os efeitos benéficos bem conhecidos do inibidor da ECA? Se for, esses doentes vão morrer mais, né? Se não for, não vai ter diferença. Ou se os inibidores da ECA, com todas as ações de vasodilatação, antifibrose, etc., mantiverem, forem muito mais importante do que essa expressão de receptor, que pode ser uma expressão que não é traduzida em maior infecção, aí os inibidores da ECA vão vencer. Mas aqui são 3 opções: nada, ou pior, ou melhor. E só o ensaio randomizado pode dar essa resposta. Porque senão é guessing, é achismo, né? Ah, não, mas no coração é muito protetor. Ah, não, mas no vírus é muito ruim. Achismo. E achismo não dá. Tem que ter um ensaio randomizado para poder ter essa resposta. Então foi o que eu falei na entrevista. Hoje a gente precisa desse estudo para mostrar se a direção de tratamento, qual que é a direção? É protetor? Ótimo, vamos entender que é muito mais importante do que aquela hipótese fisiopatológica. Não, é maléfico? Nossa, então a explicação fisiopatológica realmente do vírus é muito importante. Ou é neutra, e aí você pode manter o doente com a droga. Então, é isso, você falou muito bem, é não menosprezar o não saber, né? Não é problema não saber. Eu acho que o problema, hoje uma amiga até de turma eu mandei um cartoon, né, dizendo que é um cartoon bem interessante, onde tem um elefante com 6 cegos, cada um tocando numa parte do elefante. E eles descrevem o elefante, um como a tromba, um como a pata, um como o rabo, porque ninguém está vendo o elefante, né? Estão vendo só aquela micro parte que cada um está tocando. Aí ela falou, eu sou muito cega, então, desculpe. Eu falei, não tem que se desculpar. Ser cego, todos nós somos em algum momento da vida, em alguma situação clínica. O problema é não reconhecer essa cegueira e pôr em risco a vida de outros. Esse, na minha opinião, é o problema. Bom, vamos passar então agora a Vieira. Pode fazer um comentário e uma pergunta para o Renato. Teu microfone está mudo. Tentar ser rápido, eu já falei bastante. Mas assim, essa questão do achismo, né, da falta de embasamento, e é impressionante como ficou a coisa partidária. Sou a favor ou sou contra a cloroquina, um ensaio de péssima qualidade, repercussão na imprensa, assim, não foi o nosso presidente aqui, que a gente sabe que é mais complicado, mas presidente americano tomando partido é muito difícil. Aí eu te pergunto o seguinte, mesmo vocês desenharam, então, trial, assim, várias associações fazendo em várias situações de cloroquina, e isto tu acha que vai assim, dar tempo de nos ajudar a ter essa resposta? Pessoalmente, tu acredita que a cloroquina possa ter algum efeito? Eu acho que não tem efeito nenhum. Ou é um trial? Essa é a impressão que eu tenho. Então, o trial se faz importante para responder uma pergunta que a sociedade quer. Mas a minha impressão, eu acho que o trial é fundamental. Eu parabenizo vocês estarem fazendo. A sociedade precisa dessa resposta. Sem certo? dúvida. Mas eu acho que não vai dar nada. Sem dúvida, mas eu também acho, mas posso estar errado, né? Então, o achismo não serve. Eu tenho que fazer o trial. Perfeito, né? perfeito. Agora, é isso aí. agora, eu não posso, o seu comentário muito bem feito do presidente dos Estados Unidos, político tem que ficar na política, não tem que fazer ciência. Sim, mas o que eu te pergunto é assim, se tu fosse escolher um trial para fazer por tua iniciativa, sem ter essa questão da sociedade precisar de uma resposta, provavelmente tu não escolheria um trial de cloroquina, né? Tu escolheria de outra coisa, com certeza. Como o que eu estou liderando de anticoagulação, que faz um sentido total, né? Então, esse foi, na verdade, muito mais uma resposta realmente. Agora, veja que interessante, a cloroquina foi testada no Ebola, não funcionou. Foi testada no H1N1, não funcionou. Foi testada no HIV, não funcionou. Por que mesmo vai funcionar no corona? Com certeza, não tem... Então, tem que fazer para provar que não funciona e falar, olha, pessoal, tá vendo? Capaz de até matar mais.
Pois é. Com certeza. Bom, nós temos espaço aí para uma pergunta do pessoal que está na reunião. Quem é que gostaria de fazer um comentário ou pergunta para o Renato? Opa, eu estava... Primeiro, gostaria de agradecer, né? Que tudo na vida é o cara ser bem relacionado, né, Quadros? Então, eu queria agradecer para o Renato a presença e o compartilhamento dessas informações. Foi super importante. Meu nome é Cristiano, a gente não se conhece, Cristiano Barcelos. Me surgiu 20 perguntas aqui, não vai dar. Então, eu vou te pedir algumas mais importantes, assim, que tu tocou em assuntos super importantes do ponto de vista prático. A primeira coisa é se tu tem algum link, alguma coisa para nos dizer quais são os ensaios clínicos que estão em andamento agora no mundo, porque não acredito, o Brasil não tem essa tradição, mas nos Estados Unidos, na China e na Europa, deve estar rolando muito ensaio clínico. A gente tem algum lugar que registra esses ensaios clínicos para a gente ter uma noção do que está rolando no mundo agora? Eu acho que não pode ser um ensaio clínico só, né? Tem que ser vários para que a gente possa ter um pool de informação. Então, eu posso te mandar um link, eu mando para o Alexandre, ele te manda, foi publicado hoje, ou segunda-feira, 4 de maio, um paper, um editorial no JAMA, do Howard Bauchner, que é o editor, e ele fala dos problemas dos trials que estão acontecendo. E hoje tem mais de 1.000 clinical trials registrados no clinicaltrials.gov de Covid. Mais de 1.000. É muita coisa, né? E tu estava falando a respeito de como, se tu tem essa receita, isso aí seria valiosíssimo, né? Como que tu consegue baratear a execução de um clinical trial? Porque acho que eu entendi que essa coordenação que vocês estão fazendo, usando os registros, isso deve ter um impacto muito significativo na questão do custo, né? Mas como que a gente consegue fazer mais informação relevante, mais clinical trial, conseguindo arcar com a despesa, conseguindo arcar com o custo que isso está envolvido? Qual é a tua experiência? O que tu acha que a gente tem de tecnologia para nos ajudar no futuro aí? Então, ótima pergunta, e a única maneira é inserir a pesquisa clínica dentro da assistência. Ponto. Se você insere, o que seria o mundo ideal, Cristiano? Que chega um doente no PS, com diabetes descompensada, tem um estudo de diabetes em andamento. Chega com pneumonia, tem um estudo de pneumonia em andamento. Chega com infarto, tem um estudo de infarto em andamento. Chega com unha encravada, tem um estudo de unha encravada em andamento. Essa é a maneira ideal, que a assistência e a pesquisa não caminhem separadas, porque hoje você tem que ter o seu coordenador de pesquisa separado, o seu PI separado, que tem que sair da atividade para fazer os trabalhos de PI, o seu estatístico separado, o seu data manager separado, tudo separado. Então isso encarece absurdamente, porque a hora que você tem um registro todo em andamento e você só insere uma página de randomização, você não tem custo nenhum. Então, eu vou dar um exemplo. O estudo TASTE, na área do Alexandre, lá, o estudo de tromboaspiração que a Suécia fez, meu amigo Stephen James, é um estudo que nos Estados Unidos ia custar 120 milhões de dólares. Como a Suécia tem um registro nacional, eles inseriram uma randomização dentro do registro e o estudo saiu por 7 milhões de dólares. 7, em vez de 120 milhões. Então, a gente já sabe o caminho, é só se organizar para fazer. Bom, nós vamos ter que terminar, pessoal. O Renato vai ter que sair. A gente podia ficar um tempão aqui falando de uma série de aspectos da pesquisa clínica. Eu ia justamente comentar o TASTE, né, que é o grande exemplo de ensaio clínico aninhado em registro, né? Só para vocês terem uma ideia, o TASTE, quando eles randomizaram os pacientes no TASTE, 70% dos pacientes que chegaram na Suécia para fazer uma angioplastia primária entraram no estudo. Então, isso é um número, assim, absurdo, né? Porque, normalmente, um ensaio clínico, ele é muito seletivo. Então, mas, para fazer isso, a gente tem que acreditar a gente tem que acreditar na pesquisa, tem que acreditar que o ensaio clínico é a melhor forma de tratar exatamente isso aí que o Renato falou, porque todo mundo quer consumir ensaio clínico, aquela informação privilegiada, a melhor informação, mas a gente precisa participar do ensaio clínico, a gente tem que acreditar que para o nosso doente
é a melhor alternativa quando a gente não tem uma certeza do que é melhor fazer, e realmente no Covid a gente não tem certeza de nada hoje. Então, se eu realmente... puder só acrescentar uma coisa que eu venho falando em todas as minhas aulas, né? Tem uma premissa que é da academia, que vocês já devem ter ouvido, que fala assim, publish or perish, né? Isso foi durante anos a premissa do meio acadêmico. Eu tomei a liberdade de mudar essa frase faz 5 anos hoje. Hoje a minha frase é collaborate or perish. Ou você colabora, ou você entende que não tem mais ninguém que consegue trazer para a mesa todos os graus de expertise que é necessário para se fazer um ensaio clínico, ou você morre na praia sozinho. É isso. Isso é fantástico. E essa a gente tem que te cumprimentar e tem que agradecer pela essa tua iniciativa do pessoal, porque realmente é um reflexo, né? O que fazer? Tá todo mundo atônito, ninguém sabe o que fazer, tá todo mundo desesperado, e aí o que cada um faz? Um vai lá na TV e diz que tem que usar isso, o outro faz aquilo. E vocês foram lá e criaram uma... E realmente o que vai nos tirar dessa situação é a ciência, não vai ser... É a única coisa que não vai nos tirar, mas vai abreviar essa situação, e o caminho é por aí. Então, realmente, vocês estão de parabéns, queria te agradecer, né? E agradecer a todos, o Vieira, o Sidney, o André, pela participação, a todos que estão aí na sala. Eu mandei o editorial para o teu e-mail, para o teu celular, manda para o Cristiano depois, do JAMA, publicado agora segunda-feira, ontem, te dá uma boa noção do que você perguntou. E é isso, pessoal. Obrigado pelo carinho aí de sempre. Sempre um prazer poder participar das suas atividades, Alexandre. A gente segue junto. Valeu, obrigado. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Fica aí, André, não sai. Vou deixar, tô aqui. Ô, Thiago. E aí, Thiago? Foi bom, né? O que vocês acharam? Eu achei boa, cara. Valeu a pena, sim. Deu um panorama geral aí, né? Eu achei excelente, Quadros. Que a gente pode só começar Eu achei excelente também, viu, Quadros? Muito boa a reunião. Quem é que tá falando? É o Felipe. Quem? Ô Felipe, aí. Tá, pena que não deu para todo mundo falar aí, mas é que ele tem muita coisa para falar, né? Tu vê que o cara fala fala e cita um paper, né? Que ele mesmo publicou, né? Foi legal. Ele tá morando no Brasil? Ele é professor da Duke e ele tem esse instituto de pesquisa em São Paulo, e ele fica metade do tempo lá e metade aqui, então mas ele está aqui por causa do corona agora, a família dele, os pais dele moram no Brasil, então ele acabou vindo e tá com os pais. A gente conheceu na Duke em 2009, e quando a gente esteve lá para fazer uma colaboração lá com o pessoal da Duke, ele estava fazendo um fellow de pesquisa no Instituto de Pesquisa da Duke, então a gente começou a colaborar desde então. Ele realmente é um cara bem colaborativo, assim, então ele tem esse mérito aí. Então é isso aí, pessoal. Boa noite para todos aí, a gente se vê aí semana que vem, tá? Valeu, um abraço, tchau, tchau. Até mais. O César conseguiu entrar no fim das contas? Acho que sim, né, André? Eu acho que eu vi o nome dele ali, sim.